Me preparar aqui. Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, é com muito temor e tremor, né? Toda vez que a mão está suando, a barriga está... Porque é de uma responsabilidade muito grande, está trazendo a palavra nesse mês, que é o mês da família, e hoje que se comemora o dia do jovem presbiteriano. E aí eu trago um abraço da minha amada igreja, através do nosso pastor Bruno, para essa amada igreja. Porque ele demorou não, né? Quando eu falei que eu ia vir aqui na central, ele falou: rapaz, nós não podemos ficar sem você aqui não, mas pastor, tem que ir lá, pastor. Ele falou: não, vai lá, é para abençoar, vai. Então ele manda um abraço para essa amada igreja. Bom, as escrituras diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Isso lá em 2 Timóteo. Então a palavra de hoje vai diretamente para os jovens e para os solteiros. E como esse tema, né, como o presbítero Fernando me passou, esse tema é famílias firmes, aonde? Na palavra de Deus. E hoje é famílias firmes na palavra de Deus, os solteiros obedecem ao ensino. Então hoje a palavra vai para os jovens solteiros, para os viúvos, para os divorciados, porque vocês são muito importantes para a igreja. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe és bom que permanecerem como eu. Se, porém, não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Pai, Pai de amor, a Tua palavra foi aberta, Pai, e lida. Então que esta noite, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações através dela. Falem aos jovens, solteiros, aos viúvos, aos divorciados e para toda a igreja, Senhor. É isso que eu te clamo e suplico em nome de Jesus. Amém. Amados, Paulo aqui, ele está escrevendo para os crentes. Ele está escrevendo para a igreja. Né? Então, se ele está escrevendo para os crentes, pastor, ele está escrevendo para nós. Porque aqui só tem crente. Amém? Amém. Então, ele está escrevendo para nós. E com certeza, como é o mês da família, já foi abordados vários temas, né? Temas sobre a responsabilidade das esposas, temas os maridos, dos filhos e dos pais. E hoje nós vamos penetrar nesse tema que é os solteiros, os jovens, porque hoje é dia do jovem presbiteriano. E como que os solteiros, eles se inserem nos ensinos de Paulo, quando ele diz aqui que é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, como que vocês, jovens, solteiros, viúvos, divorciados, como que
esse ensinamento de Paulo pode ajudar vocês no processo de santificação. Que ensinamentos que Paulo aqui ele traz e tem para os solteiros? A gente sabe que no meio evangélico existe muitos solteiros e que muitas vezes são esquecidos e que precisam de receber ministração bíblica, precisam receber da palavra, precisam pensar nas coisas do reino. Então você que é jovem, você que é solteiro, você tem que pensar nas coisas do reino. E hoje nós vivemos, como o pastor hoje pela manhã falou, nós vivemos num mundo que o inimigo está aí. O inimigo das nossas almas, ele está ao derredor, procurando a quem tragar. E se você jovem solteiro, se você jovem presbiteriano, como bem falou o nosso pastor hoje pela manhã, se você estiver em cima do muro, o muro já é do inimigo. Então você jovem, você não pode ficar em cima do muro. E Paulo, ele vai nos dizer aqui exatamente que se você é solteiro e se você não está conseguindo se segurar, ele está nos dando um ensinamento. Olha, você casa, mas ele não está, é um ensino, não é um mandamento, porque se isso fosse um mandamento, vocês seriam obrigados a casar. Então é um ensino. E esses desejos que os jovens solteiros, e até os viúvos, e até os divorciados, esse desejo, que isso é do ser humano. A gente sabe que principalmente os jovens solteiros, os hormônios, eles estão lá em cima. Mas amados, nós temos que viver para Cristo. Nós temos que viver para o reino. E se nós vivemos para Cristo, nós temos que buscar e através desse ensinamento de Paulo, que está escrevendo para nós, nós temos que, principalmente nós como igreja, abraçar os solteiros da nossa igreja. E aí eu não estou falando somente da igreja presbiteriana central, eu estou falando das igrejas em si, das igrejas presbiterianas. Nós temos que abraçar os jovens, nós temos que abraçar os adolescentes, nós temos que abraçar os solteiros. Porque tem muitos jovens saindo da igreja. Tem muitos jovens indo para o abismo. E o que nós, como igreja, estamos fazendo? Que afirmações à luz da palavra de Deus nós podemos fazer para essa edificação dos solteiros das nossas igrejas? E quando falamos em solteiros nos tempos bíblicos, nós podemos pensar em algumas categorias de pessoas solteiras. As viúvas. E aí na Bíblia nós vamos ver a viúva de Serepta. Os eunucos, incapacitados sexualmente, que viviam para servir as rainhas em especial. Os incapacitados para casar-se devido à enfermidade, como a lepra, ou por sérias dificuldades econômicas. Chamados por Deus para uma obra, como Jeremias foi, como tantos outros personagens bíblicos foram chamados. E solteiros. E às vezes nós, como igreja, às vezes nós excluímos os solteiros. Porque ele é jovem demais. Ele tem que ter experiência. Mas Deus não usou Jeremias
Deus nos usou Davi, Daniel, jovens, Daniel era jovem igual vocês, era um menino. Deus nos usou, então Deus pode usar os jovens e os solteiros das nossas igrejas, os divorciados, rapazes e moças que ainda não haviam se casado, Deus usa. E eu queria compartilhar com vocês 4 pontos esta noite. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é: os solteiros podem e devem ser abençoados, ser bênção no reino de Deus. Espera aí, Luizinho, como é que o solteiro ele pode ser bênção no reino de Deus? Olha o que diz 1 Coríntios 7:32. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Bom, como agradar o Senhor? E aí eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos que quando você quer agradar o Senhor, você tem que ter intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Então, jovem, solteiro, você tem que ter intimidade com o Senhor. E essa intimidade, ser íntimo de Deus, é algo que todos nós temos que ser, íntimos de Deus. Ser íntimo de Deus não é somente para certas pessoas ou certos grupos, e às vezes as nossas igrejas, elas às vezes confundem isso. Não, intimidade com Deus é só quem é da junta diaconal. Intimidade com Deus é só quem é do ministério de louvor. Intimidade com Deus é o pastor que tem que ser íntimo de Deus. Eu não tenho que ser íntimo com Deus. Não, todos nós temos que ser íntimos com Deus, íntimos de Deus, buscar essa intimidade. Porque intimidade é sinônimo de familiaridade. Família, mês da família. Então, intimidade é sinônimo de familiaridade, de conforto, de confiança, de amizade. E como os solteiros jovens podem ser bênção no reino? Primeiro, conhecendo a palavra. Conhecer a palavra de Deus. Jovens solteiros, vocês têm que conhecer a palavra de Deus. Ninguém tem intimidade com quem não conhece. Se eu quero ter intimidade com o pastor, eu tenho que andar com o pastor. Se eu quero ter intimidade com o Fernando, eu tenho que andar com o Fernando. E se eu quero ter intimidade com Deus, se você jovem, solteiro, quer ter intimidade com Deus, você tem que andar com Deus. E andar com Deus significa conhecer a sua palavra, porque nós só vamos conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, através da sua palavra. E a melhor forma de conhecer a Deus é através da palavra. Jovem solteiro, igreja, ter intimidade com Deus é ter tempo de oração e jejum. Tempo de oração e jejum. Jejum e oração traz intimidade com o Senhor. E o jejum, pastor, parece que saiu de moda, né? Ninguém jejua mais. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que Moisés jejuou 40 dias. Está lá em Êxodo 34, versículo 28. Esdra jejuou 3 dias. Está na palavra de Deus. Elias jejuou 40 dias. Daniel e seus amigos jejuaram 21 dias. Quer ser íntimo de Deus, jovem? Quer ser íntimo de Deus, igreja? Conheça a palavra. Tenha tempo de oração. Tenha um tempo de jejum. Principalmente, 3 letrinhas que eu sempre falo para os meus jovens e adolescentes da igreja. Letra O, B, D, C. Obedecer. Obediência.
ter um coração grato. Quando nós estudamos a vida de homens e mulheres da Bíblia, nós podemos encontrar muitos solteiros que foram bênçãos nas mãos de Deus. Jeremias, Marta, Maria, Lázaro, João Batista, o próprio Jesus e Paulo. Claro que nas Escrituras, a gente não sabe bem, e aí o pastor pode me corrigir, a gente não sabe bem se Paulo era casado, se Paulo era viúvo, se Paulo... Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus usou aquele homem para escrever as cartas para as igrejas, para nós crentes. Deus tem um propósito na sua vida, jovem presbiteriano. Deus tem um propósito na sua vida, igreja presbiteriana de Campos. Você pode ser bênção na sua igreja. Segundo ponto, os solteiros devem lutar para se manterem puros sexualmente. E aí eu fico muito à vontade, porque hoje de manhã o pastor já abriu, que falou sobre sexualidade hoje pela manhã. Então eu fico bem à vontade de falar isso para os jovens. Jovens, vocês têm que se manter puros sexualmente. E a gente sabe que nós estamos numa guerra sem tréguas. É uma batalha espiritual. No mundo espiritual existe uma batalha. Por isso que lá em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas. É contra principados e potestades. É contra Satanás, que quer nos derrubar, que quer nos destruir. Porque ele só vem para isso, somente para isso. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não vem para outra coisa. E essa guerra, ela é sem tréguas, jovem. Sem trégua. Por isso, para vencer essa guerra dolorosa, porque é uma guerra dolorosa, porque o pecado, amados, se nós analisarmos de uma forma bem, o pecado é bom. O pecado é bom. Porque se o pecado se apresentasse para nós como ruim, como feio, a gente ia fazer o quê? Correr. Só que o pecado não se mostra para nós dessa maneira. Por isso que, para nós enfrentarmos essa batalha, que é dolorosa, sim, principalmente para o jovem, para o adolescente, que está lá na sua faculdade, que está lá na sua escola, que está lá no seu trabalho, e que as pessoas ficam assim, vai lá, fica com fulaninho, fica com ele, não tem problema beijar na boca dele não tem problema não, todo mundo está beijando, todo mundo está ficando, todo mundo está fazendo sexo, todo mundo está bebendo uma icezinha, todo mundo está indo para show. Ei, jovem presbiteriano, chuta que é laço. Chuta que é laço. Para você vencer essa guerra dolorosa contra os desejos da carne, nós temos que andar no Espírito. Temos que utilizar todos os recursos espirituais para vencer as tentações e os desejos pecaminosos do nosso coração. E o que é usar todo o recurso? Palavra, oração, jejum. Palavra, oração, jejum.
Existe uma história de um rei que ele queria pintar na parede do castelo dele uma paisagem. E aí ele chamou 2 pintores e reuniu os dois e falou assim: eu quero pintar essa parede aqui, mas que mostre o que é ser cristão, o que é ser crente, o que é ser cristão. Aí falou para os dois. Aí o primeiro foi e pintou uma parede bonita, com árvore, com rios, com lagoa, pássaros, animais. Aí o rei chegou e falou assim: o que essa paisagem aí quer dizer o que na vida cristã? Aí ele falou: isso aqui é maravilhoso, tranquilidade, paz, né? A pintura está passando paz, tranquilidade. Muito bom. Aí foi para o segundo. O segundo foi e pintou uma guerra, onde tinha soldados armados, onde tinha gente morrendo, gente decapitada. E aí o rei chegou para esse segundo e falou assim: o que quer dizer isso aqui para a vida cristã? O que significa? Significa que nós estamos numa guerra sem tréguas. Aí o rei virou e falou assim para o primeiro: tchau, eu quero essa paisagem para mostrar que a vida cristã, jovem, não é fácil. É guerra. E se nós estamos numa guerra, nós temos que lutar com as nossas armas. E as nossas armas são palavra, oração, jejum. Nós temos que conhecer o lado dessa batalha. Você, jovem, você, adolescente, igreja, nós temos que conhecer o lado dessa batalha, os lados. O lado da carne e o lado do espírito. O lado da carne escraviza, gera inimizade. O lado da carne corrompe, é o velho homem. O lado da carne conduz à morte. O lado da carne afasta de Deus, seduz. Mas o lado do espírito liberta, gera paz, renova, nova criatura, aproxima de Deus, dá vida, santifica. E essa guerra é séria. E nós, como igreja, nós temos que olhar para os nossos jovens, adolescentes, solteiros, viúvas, divorciados, divorciadas. Nós temos que ter um olhar que essas pessoas podem ser bênção nas nossas igrejas. Primeira Coríntios 7:2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Nesse texto, nós vemos claramente que um dos propósitos do casamento é ser carnal mesmo, designado por Deus para o homem e para a mulher satisfazer os seus desejos sexuais para não caírem no abismo, para não caírem na imoralidade sexual, na impureza sexual. Por isso que Paulo nos ensina, nos traz esse ensinamento: se você não está se aguentando, casa. O casamento é uma proteção de Deus para que justamente o homem e a mulher não caia no abismo da impureza sexual e da moralidade. Por isso, nós podemos afirmar que enquanto uma pessoa não se casar, deve lutar e pedir a Deus forças para não pecar nessa área. E que é uma área que às vezes, como o próprio pastor falou hoje pela manhã, é uma área que ninguém quer entrar, né? Mas as nossas igrejas têm que entrar nessa área sim, porque tem muitos jovens se perdendo na impureza. Quando lemos as recomendações de Paulo
a Timóteo, por exemplo, nós podemos ver várias instruções no sentido de afastar essas paixões da carne, da imoralidade. Olha o que diz 1 Timóteo 14:12. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí vocês jovens podem me perguntar assim: pô, Luizinho, mas espera aí, o que a gente pode fazer para ser puro sexualmente? Fortalecer-se em quem? Fala aí para mim, Bruna. Fortalecer em quem? Deus. É isso aí, se fortalecer em Deus, pô. É só nele. Não tem outra pessoa que nós vamos nos fortalecer se não for Deus. Buscar. Está lá em Provérbios 20:29. Fortalecer-se em Deus. Buscar com a ajuda de Deus o autocontrole. É você se controlar, pô. Controlar o corpo, né? É você olhar e não cobiçar. Porque se você olhar e cobiçar, já era, pastor. Já foi. E olha, com toda sinceridade, o que tem de jovens se perdendo nessa área é uma coisa impressionante. Impressionante. Buscar com a ajuda de Deus o autocontrole. Orar e confiar em Deus. Está lá em Mateus 6,13. Andar. Eu acho que eu vou ser meio repetitivo o que o pastor falou pela manhã. Mas é bom ser repetitivo porque aí entra, né? Entra, né? Pô, o que o solteiro pode, o que o jovem tem que fazer? Andar na companhia de pessoas que desejam viver a santidade que Deus quer para a sua vida. É isso que nós temos que fazer. Ah, peraí, Luizinho, então você está falando que eu não posso andar com quem não é crente. Não, não é isso que eu estou falando. Até porque você tem que ser luz aonde você coloca a planta do seu pé. Então você está lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Tem lá o seu colega que não é crente. Aí você fala assim: não, eu sou crente, então deixa ele não ser crente para lá e eu vou ficar aqui tranquilo. Não, você tem que tentar ganhar ele para Jesus. Claro que você não vai ganhar, é o Espírito Santo de Deus que vai convencê-lo através de você. E não através apenas da sua palavra, mas das suas ações, da sua vida, das suas atitudes, aonde você estiver. Eu me lembro muito bem que uma vez eu, com um time lá do liceu, jogos estudantis. Aí eu com o meu time lá, na quadra, e aí o jogo muito quente, aí eu, sem querer, eu falei uma palavra que, né? Aí o aluno fez assim no meu short. Professor, eu falei: o que foi, rapaz? O que foi? O senhor não é crente? Percebe? Percebe que não pode ser apenas com palavra? Não pode ser só: olha, você tem que aceitar Jesus. Não. Você tem que mostrar isso para ele. Ele tem que querer ser igual a você. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um solteiro, um viúvo, um divorciado, de Deus. De Deus. Entender que ser tentado não é pecado. Abra sua palavra lá em Hebreus. Vou falar igual lá em Praça João Pessoa. Eu costumo dizer para os meus adolescentes e os jovens assim: ó, vamos deixar a palavra falar. Abra lá, Hebreus 4,15.
entender que ser tentado não é pecado. Olha o que diz Hebreus 4,15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, tentação não é pecado. O pastor falou de manhã isso aqui. Tentação não é pecado. O pecado é você foi tentado, aí você faz. Aí você pecou. Agora, tentado nós somos todos os dias. Todos os dias. Não só na área sexual, mas em todas as coisas nós somos tentados. Pedir perdão a Deus quando fraquejar. Se arrepender. Permanecer alerta quanto às possíveis tentações. Porque pode ter certeza que elas vão chegar. E vão chegar com força. E aí você tem que se manter firme. Não vou. Não vou beber um golinho, não vou fumar um cigarrinho, não vou fumar uma maconhazinha, não vou ficar com aquele garoto, não vou ter relação com aquela garota. É isso que você tem que fazer. Nossa palavra é o quê? Sim, sim, não, não. Se passar disso é o quê? Maligno. Então não vai. Eu tenho muitos alunos que falam assim: professor, mas como que eu vou ser aceito com a minha galera? Ei, sai disso. Você vai ser aceito por quem você é, não por aquilo que você faz. Deixa a galera pensar o que quiser. Não tem aquele cântico que diz, é antigo cântico: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que Joãozinho, Mariazinha, o Guinho vai falar. Deixa falar, eu quero é Deus. Nenhum solteiro deve se sentir obrigado a se casar, pois ser solteiro pode ser um dom de Deus. O solteiro ele não tem que se casar por pressão de ninguém. Ele tem que servir ao Senhor. Se for da vontade, da permissão de Deus, vai acontecer. Agora não pode ter essa: meu Deus, eu quero casar porque eu não estou aguentando, eu quero casar. Aí vai casa e casa errado. Olha o texto que diz, 1 Coríntios 7,32: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor, em agradar ao Senhor. Mas o homem casado, preocupe-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupe-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então isso quer dizer o quê? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, ele não está impondo esse mandamento, ele está te dando um ensino, está falando: olha, se possível, se você não estiver aguentando, você vai se casar, mas não faça isso porque, não, eu tenho que casar porque eu quero ter relação sexual. Não é assim que funciona no reino de Deus. E essa percepção de casamento, ela, no Velho Testamento, ela é diferente da visão do Novo. Eu tenho um amigo, Andreas Kostenberg. Brincadeira, gente. É porque é o autor desse livro, que diz o seguinte: que no Velho Testamento o casamento é considerado uma norma.
A vida de solteiro é percebida em geral como um estado indesejável. Lá no Velho Testamento, o casamento é uma norma e os solteiros eram vistos como indesejáveis. E no Novo Testamento o casamento continua sendo uma norma, mas tendo em vista as questões do reino. A vida de solteiro ela é apresentada como um estado vantajoso para aqueles que são chamados para esse sentido da vida. E para Paulo, muitos que não se casaram ou não se casarão, vai entender os solteiros, eles vão entender esse dom que é concedido por Deus. Paulo também diz que, em 1 Coríntios 7,7, que nós gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Então Deus ele usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. E Ele pode usar o casado, Ele pode usar o solteiro, o viúvo, o divorciado, a criança, porque Ele é Deus. Esse dom, o chamado divino, para uma vida de solteiro precisa, segundo o que podemos deduzir nas palavras de Jesus e dos escritos de Paulo, é que é uma graça especial de Deus. É graça de Deus. Em quarto lugar, uma igreja firme na palavra tem solteiros em alta conta. Deus usou um adulto solteiro, apóstolo Paulo, para ser bênção para as igrejas primitivas. Claro e evidente que Deus também usou casais casados, Áquila e Priscila, o apóstolo Pedro e vários outros. Mas Paulo, um adulto solteiro, foi um homem que Deus chamou para que através das suas cartas as igrejas fossem abençoadas, edificadas, pastoreadas. As igrejas do primeiro século. E ainda continua nos abençoando, nos edificando e nos pastoreando. E a igreja dos dias de hoje, como eu já falei, eu não estou falando apenas da igreja central, mas as igrejas dos dias de hoje têm errado muito em relação à valorização dos jovens, dos solteiros, para que essa edificação, para que essa expansão das igrejas cresçam. É preciso ter um olhar para os jovens, para os adolescentes, como preciosos instrumentos para o reino de Deus. A igreja precisa olhar com os olhos de Deus. A igreja, presta atenção para nós concluirmos. A igreja precisa olhar com os olhos de Deus para os solteiros, para os divorciados, para os viúvos, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. A igreja precisa ser uma comunidade acolhedora para a pessoa solteira. A igreja precisa entender que não há nada de errado com um solteiro ou uma solteira, se não deseja se casar, porque se a gente pensar assim, nós sempre vamos errar. Sempre vamos errar. Deus ama o casado da mesma forma que ama os solteiros, os divorciados e os viúvos. Deus ama a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa, através dessa palavra, ter incomodado, confrontado os jovens, os adolescentes, para que busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe.